Amém, irmãos? Alô? Amém, irmãos? Vamos começar? Vamos começar que hoje eu vou até meia-noite. E aí até a meia-noite, se não começar agora, não vai dar tempo. Ô, Thalita, vem orar pra gente começar. Pastor, eu pedi um coberto pra mim. Coberta? É. Vai ser, Thiago. A paz, boa noite, Deus abençoe. Vamos orar para começarmos. Pai querido, obrigada, Senhor, porque estamos aqui reunidos para louvar o seu nome, para engrandecer o seu nome, para falar sobre o seu poder, sobre o seu amor, sobre a sua misericórdia, Pai. Que em nome de Jesus todos aqui sejam abençoados pela tua palavra, que teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por estarmos aqui reunidos para falar do teu nome. Abençoa o Temer que vai trazer a palavra, Pai. Que teu Espírito Santo use a vida dele. Que ele possa ser um instrumento de trazer aquilo que teu Espírito tem para o nosso coração. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Dá o microfone pro Jonas. Vem aqui, Letícia, quando é louvar. Vamos? Hoje nós estamos equipados. Graça e paz, meus irmãos. Amém? Vamos ficar ligados para a gente louvar junto? Sempre estamos louvando o mesmo louvor para aprender e todos louvar. Porque toda honra, toda glória, toda adoração seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que estamos aqui nessa noite, né? Acredite, vocês são mais fortes do que vocês imaginam. Basta somente crer no Senhor, que Ele é o que faz nós estarmos aqui. Porque para Ele e por Ele são todas as coisas. Isaías 41:13 diz, na palavra do Senhor: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Então, irmãos, na palavra do Senhor diz também: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Porque a vida eterna, ela começa aqui. E é aqui, buscando ao Senhor, fazendo a vontade dEle. A nossa vida começa na adoração, na presença de Cristo, andando com Ele, estando nele, vivendo com Ele. Na palavra de Deus fala: eu não vivo mais eu, o apóstolo Paulo fala, mas Cristo vive em mim. Então nós somos imagem e semelhança dele. Amém? Sobre o trono? Vamos louvar Ruge o Leão. Voz minha tá ruim, Maria Letícia vai ajudar. Então, punhado, junto. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono, sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. E ruja o leão, e
que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, 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 oh. Ó descendente, o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia iniquidade. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Só as vozes. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Palmas a Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, somente a Ele, irmãos. Vamos louvar agora, irmãos, ao Rei dos Reis consagro. Nós temos que consagrar tudo que nós temos, tudo que nós somos, aos pés de Jesus. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça. E cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Dos reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Adore Ele. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça. E cantarei louvores,
milagres, pois Tu és Altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Mais uma vez para terminar. A honra a Ti, Senhor. A glória é tudo Tua, Senhor. A força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Quem está sentindo a presença do Senhor aqui? Fala amém, glória a Deus. Vamos ficar atentos, irmãos. Toda honra, louvor, glória ao Senhor. Nós estamos aqui porque é para a honra e glória dEle. Todo louvor, toda adoração, a ministração, temos que estar aqui atento, porque onde há oração, adoração, ministração, há transformação de vidas, irmãos. Amém? Espera aqui, não. Rei dos reis, exaltamos. Rei dos reis, te adoramos.
Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Rei dos Reis, Rei dos Reis, te exaltamos, te exaltamos, Rei dos Reis. Te adoramos. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Coloca a mão no teu coração, irmãos. Que Ele não venha só fazer visita, mas Ele venha fazer morada nesta noite no seu coração. Amém, aleluia. E toma o teu lugar aqui. Aí só a outra parte que eu acho que é grande. Grande. Começar? Passamos a palavra para o pastor Temer. Só foi até meia-noite, né? Meia-noite. Difícil. É o Jonathan que fica derrubando o negócio. Agora vai. Isso aí. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Ah, agora não. Aí sim. O primeira dama do Jonathan, vem aqui orar por mim. Senhor, meu Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, estamos perante a Ti, pedindo perdão por todos os nossos pecados e Te agradecendo por essa oportunidade, mais um dia estar aqui, Senhor. Senhor, meu Deus, usa o Senhor, Senhor. Peço tua unção na vida dele, Pai, que ele traga palavras, Senhor Deus, que entra no coração de cada um que esteja aqui, Senhor Deus. Abençoa a vida dele, a vida de todos que estão aqui, Pai. E cada um receba a sua porção aqui hoje, que ninguém saia de mão vazia, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, enche ele, reveste ele do teu Espírito Amém, Santo, Jesus. Senhor. Que da boca dele não saia as palavras do coração dele, mas sim a tua palavra, verdade, Senhor. Jesus. E vinha direto do céu, Senhor. E encontrou cada um, a cada coração, Senhor. Amém, Jesus. Assim eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Irmãos, a gente já está 1 ano e meio aqui. Parece que foi ontem, Thiago. Parece que foi ontem, né? E eu estava essa última semana que passou especialmente, eu estava presenteando algumas pessoas com um livro que eu escrevi em fevereiro de 2024.
que conta um pouco da história, como que isso aqui começou. Quando o Espírito Santo me incomodou na minha casa, em outubro do ano passado, no outubro do ano retrasado, 2023, e me deu uma instrução clara. Para quem está como visitante aqui a primeira vez, é bom que vocês saibam. Quem está vindo aqui pela primeira vez? Então, esse projeto, ele surgiu dessa forma. Eu estava na minha casa, um dia de manhã, por volta de 6:30 da manhã, e eu treinava e refletia sobre o que a gente ia fazer com o estudo bíblico que eu tinha na empresa. E, ao mesmo tempo, eu refletia em Deus como que eu poderia ter maior entendimento da Bíblia, como que eu podia ter maior comunhão com Ele. E aí o Espírito Santo, naquele momento, me pegou lá na minha casa. Tá baixo? O Espírito Santo me pegou lá na minha casa e, dentre outras coisas, me deu a instrução de levar aquele estudo bíblico para a rua. E aí nós começamos isso meio sem saber como fazer. E ele me falou mais duas coisas. Não chame ninguém para participar. Eu vou enviar as pessoas. Então, se você está aqui hoje ajudando a gente ou participando do nosso encontro, tenha certeza que você foi enviado por Deus. Amém, irmãos? E depois, para eu não me preocupar com os recursos, que ele ia mandar todos os recursos necessários. E hoje a gente tem algumas clínicas de recuperação que são parceiras do nosso ministério. Tudo idealizado, pensado e viabilizado por Deus. E lá se vão 1 ano e meio. E Deus continua mandando as pessoas, continua mandando os recursos e continua nos surpreendendo. E eu estava refletindo sobre a palavra que eu queria trazer para vocês hoje aqui, e eu sempre peço para o Espírito Santo um texto. E a partir desse texto que ele me dá, eu vou desenvolvendo a ideia da ministração. E o texto dessa vez que ele me deu é um texto de Salmos. E me chamou a atenção porque Salmos, se a gente for parar para pensar bem, não é um livro que fala muito sobre o Evangelho, a caminhada do Evangelho, não fala muito sobre doutrina, mas ele tem ensinamento, porque é a palavra de Deus. E Salmos, parte foi escrito por Salomão e parte foi escrito por Davi. E aí, eu queria começar lendo com vocês Salmo 115, do versículo 1 até o 8. Então, se você tiver como acompanhar, acompanhe aí em leitura. Que diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade, que é o mesmo que bondade, e da tua verdade. Porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Sabe, irmãos, eu refletindo sobre esse texto, eu não tenho hábito, confesso, de ler Salmos, não com a mesma frequência do restante da Bíblia. E é comum, quando você começar a ler a sua Bíblia, você identificar livros que você vai gostar mais
do que outros, que você vai ter maior identificação do que outros, que você vai entender melhor do que outros. Mas quando essa passagem me veio, eu comecei a refletir sobre ela e vi um ensinamento aqui muito importante. Porque ele fala sobre adoração. E aqui fica muito claro que nós não devemos adorar ninguém ou nada que não seja Deus. E também é verdade que quando a gente lê esse texto, a gente quase que imediatamente a gente lembra dos católicos. Sim ou sim? Porque ele está falando aqui sobre as imagens de escultura. E isso é muitas vezes erroneamente usado para bater nos nossos irmãos católicos. Então, quando me veio esse texto, me causou um pouco de surpresa, Jonathan. Eu fiquei pensando assim, o que será que Deus quer que eu fale a respeito desse texto? E o objetivo aqui não é a gente falar sobre imagens ou sobre os católicos, mas é da gente refletir sobre o que a gente tem adorado. E aí, quando eu comecei essa reflexão, isso me pegou. Eu não sei se vocês têm esse tipo de experiência, mas quando eu começo a escrever, estudando ou montando uma palavra sobre algum texto, eu consigo ter uma testificação no Espírito sobre a direção que Deus quer dar. E quando eu começo a escrever e refletir na linha do que Deus quer falar, eu começo a me arrepiar. Parece que eu ouço uma voz de fundo, assim. Eu sei que é a minha própria consciência, é meu próprio pensamento, fazendo com que eu reflita sobre o que eu estou pensando. Mas é como se fosse uma testificação. E aí eu queria trazer justamente a análise sobre o que a gente tem adorado. E o tema dessa mensagem que eu dei é: não seja o Deus da sua vida. E eu queria que você prestasse atenção, senão você não vai entender o que eu estou querendo dizer. Porque parece um texto despretensioso, mas o que me veio me fez refletir muito. Porque quando a gente fala em adoração, a gente pensa daquela pessoa que adora outros deuses. Sim ou sim? Me ajuda aí, Ana. Sim ou sim? Sim. Só que nós temos deuses diferentes a serem adorados para aquele que não crê em Jesus. Nós temos deuses materiais. Você pode adorar, por exemplo, a sua casa. Você pode adorar seu carro bom. Você pode adorar o seu negócio de sucesso. Você pode adorar o seu filho. Você pode adorar a sua esposa. E gostar, irmão, não tem problema nenhum. Mas quando você adora, você está colocando um atributo que é de Deus em alguém ou em alguma coisa. E aí isso é extremamente perigoso. E muitos de nós conseguimos identificar isso. No que ou em quem a gente está colocando expectativa, está colocando um louvor e uma adoração, ao invés de colocar o louvor e a adoração no lugar certo, na pessoa certa, que é Jesus. Estão acompanhando? Então fala amém, senão eu não sei o que você está entendendo. E aí, se a gente não tem uma coisa ou alguém que a gente está colocando na adoração indevida, porque a adoração devida é só para Deus, a gente pode estar cometendo um erro mais comum que eu me policio para não cometer, que é adorar a mim mesmo. E isso é muito grave.
Porque se eu adoro a mim mesmo, eu tenho um lugar muito perigoso, chamado ego. E esse lugar ele é tão perigoso, que a gente está totalmente enganado na nossa posição e a gente não consegue perceber. E o cara que tem adoração em si mesmo, esse cara que tem o ego que é maior que ele mesmo, ele geralmente se cerca de pessoas que só falam o que ele quer ouvir. Fala aleluia. E aí, quando eu comecei a escrever sobre essa pregação de hoje, nessa direção, eu fiquei arrepiado do dedão do meu pé até o fio do meu cabelo. E eu falei, com certeza é isso que Deus quer comunicar essa noite. Nos chamar a atenção, irmãos, que nós não podemos adorar nós mesmos. E aí eu fiquei refletindo sobre o critério, Anderson, que a gente pode usar para saber se nós adoramos a nós mesmos. Porque nós, naturalmente falando, nós sempre quisemos ser Deus. O homem sempre buscou ser Deus. Sim ou sim? Vocês lembram da queda do homem no Éden? Qual foi a proposta da serpente? A nossa cobiça natural de satisfazer as próprias vontades existe desde o Éden. Olha o que diz em Gênesis 3:5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Essa é a serpente fazendo a proposta para Adão e Eva. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Por que é que eles comeram do fruto proibido, irmãos? Porque eles queriam ser como Deus. Então esse mal enraizado na nossa vida, naturalmente falando, tem a ver desde essa passagem, lá no princípio de tudo. E aí continua. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. A árvore desejável. Ei, irmãos, presta atenção nisso. O homem continua caindo em pecado por aquilo que é desejável aos olhos. Se passou milhares de anos e nós continuamos caindo por aquilo que é desejável aos olhos. Nós continuamos sendo alimentados pela cobiça dos nossos olhos. E é por isso que a gente adora nós mesmos, a si mesmos, ao invés de adorar a Deus. É por isso que eu quero satisfazer as minhas vontades e os meus desejos, ao invés de adorar a Deus em obediência. Deixa eu te contar, presta atenção nisso que é importante. A verdadeira adoração a Deus só existe se você se submeter à sua palavra. Vou repetir. A verdadeira adoração a Deus só existe se você se submeter à sua palavra. A gente tem que parar com essa discussão infantil de que se perde a salvação ou não. É simples de você saber se você está salvo ou não. Você adora a Deus ou adora as suas vontades? Se você não adorar a Deus, satisfazendo as suas vontades, é porque você não adora a Deus, você adora a si mesmo. E aí deixa eu contar uma coisa para você. Se você adora a si mesmo, você não está salvo.
É simples assim. E isso não é causa em nós mesmos, irmãos. Presta atenção aqui, deixa a polícia lá. Não é causa em nós mesmos essa adoração. Isso é fruto de uma desobediência que aconteceu há milhares de anos atrás. Alguém desobedeceu a Deus pela cobiça dos olhos. Vocês conhecem a história, Adão e Eva comeram do fruto proibido. E a gente paga esse preço até hoje. O texto diz assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Esse versículo, irmão, a serpente distorce a verdade sobre a morte. Enquanto nós, por nós mesmos, distorcemos a verdade sobre a vida. Porque nós achamos que ter vida plena é satisfazer as nossas vontades. A gente acha que ter vida plena é ter liberdade. E é verdade. Só que a gente acha que liberdade é fazer o que a gente quer. Quando liberdade verdadeira é a gente dizer não para o que a gente quer fazer. E por quê? Porque vai contra o que Deus nos deixou escrito em sua palavra. Então a gente aceita se submeter ao desejo de ter um negócio próspero, rompendo todos os princípios bíblicos. Mas a gente não aceita ser submissa à palavra de Deus, porque muitas vezes isso vai fazer com que a gente não tenha esse negócio próspero. Quanta gente desonesta você conhece que tem negócio próspero? Quanta gente desonesta que anda na contramão da palavra, do evangelho, que ganha muito dinheiro? É só ligar a televisão, vocês vão ver. Irmãos, o que nós estamos vivendo nesse momento, principalmente no Brasil, é muito grave. Uma verdade que todo mundo já sabia está vindo à tona. Agentes da lei que deveriam zelar pela lei, com propriedades de muitos milhões de dólares no exterior. Da onde vem esse recurso? Mas essas pessoas, assim como outras pessoas que não se submetem à verdade, não se submetem à palavra de Deus, quando tiverem no momento do juízo final, não vão ter recurso a fazer, irmãos. Não tem para quem pedir defesa no momento que você já está condenado. O último fôlego de vida, imediatamente após, nós teremos que prestar contas. Nós precisamos entender, irmãos, que o mundo não gira ao nosso redor. É difícil entender isso, mas precisamos entender. Deus não está aqui para responder às nossas orações egoístas. Pode esquecer, não vai. Se a gente não entrar em um lugar de entendimento, que nós não podemos e não devemos ficar orando para satisfazer as nossas próprias vontades, Deus não vai se movimentar. Não vai, irmão. Tudo que você pedir a Deus, Ele dará, desde que você esteja disposto a devolver. Quando você fala assim, Senhor, faça eu prosperar, ganhar dinheiro, porque eu quero ficar mais rico, pode esquecer. Não vai acontecer. Mas, Senhor, faça eu prosperar, porque eu já semeio no seu reino. E se eu prosperar mais, eu vou semear mais. Opa! Tem chance. Se isso fizer
fizer parte do plano dele para a sua vida, vai acontecer. Mas você é um avarento, egoísta, mal educado. Não vai ter. Esqueça que não vai. E aí nós não estamos mais falando de salvação. Nós estamos falando de uma vida rendida aos pés da cruz, irmãos. Salmo 115, 12. O Senhor se lembrou de nós. É a sequência daquele primeiro versículo que eu li. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Deixa eu só explicar algo que eu não sei se é todo mundo que sabe. Todas as vezes que a Bíblia trata de Israel, ela está falando sobre um povo de Deus, de propriedade de Deus. Então, todas as vezes que você lê na Bíblia sobre Israel, e você está em Cristo, essa palavra serve para você. Está entendendo isso? Nós, povo de Deus, somos Israel de Deus. Amém, irmãos? Amém. Abençoará os que temem ao Senhor. Olha a regra aqui, irmãos. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e aos vossos filhos. Sois benditos do Senhor. Quer ser bendito do Senhor, Anderson? Que fez os céus e a terra. Os céus são o céu do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós quem, irmãos? Israel de Deus. Bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Aqui não está dizendo, adore a Deus, louve ao Senhor, se Ele te der aquilo que você está pedindo. Isso é muito infantil, irmão. Está entendendo isso, Tiago? É muito infantil a gente vincular a nossa adoração a Deus a algo que Ele pode nos dar. Esse não é o Deus de Israel, irmãos. Esse é o Deus Papai Noel, coelhinho da Páscoa. O Deus de Israel já nos deu aquilo de mais precioso que Ele poderia dar, que é o seu Filho para morrer por nós. O resto é com a gente. Segundo o texto que eu acabei de ler, a terra nos foi dada. E qual é o problema? Ao invés de nós nos posicionarmos como povo de Deus e exercer domínio sobre a terra, a gente quer exercer domínio sobre pessoas e coisas. É ou não é verdade? Você quer que a sua opinião valha mais do que a do outro. Você quer que o seu direito valha mais do que o do outro. Você quer que Deus te abençoe mais do que o outro. Às vezes você não está nem pensando nisso, mas o seu amigo é abençoado, você fala, Senhor, porque ele não eu? É ou não é assim? Vamos ser sinceros, irmão. Você conhece alguém que ganhou da loteria? E aí você fala assim, pô, por que ele não eu? Não é assim? Enquanto a gente não se posicionar como povo de Deus e dar a adoração que Deus merece, nós não vamos de fato ser submissos à sua palavra, irmãos. Por quê? Eu só me pareço com aquilo que eu estou buscando. Mas eu não posso dizer que eu estou buscando a Deus se eu não obedeço a sua palavra. Não adulterarás, não matarás. A lista é enorme, irmãos. Nós estamos preparados para isso. Nós estamos diante de um mundo que nos oferece uma
centenas de coisas que não prestam, a dizer não, porque nós estamos em obediência. Eu acho muito curioso que eu vejo às vezes muitas ministrações na internet, pregações, e aí um dito homem de Deus se levanta lá e fala assim, porque Deus vai te honrar. Eu acho tão infantil isso. Eu acho uma coisa tão absurda quando alguém se levanta e diz que Deus vai te honrar. Deus já nos honrou, irmão. Nós acordamos, estamos com saúde. Isso já é motivo de agradecimento. Existe uma inversão nesse papel. Não é Deus que tem que nos honrar, nós que temos que honrar Ele. O fato dele derramar bênçãos é porque Ele tem uma medida certa para cada um. A palavra de Deus diz que Deus sonda os nossos corações. E Ele, sabendo do seu coração, Ele sabe que se Ele te der isso que você está pedindo, Ele vai te perder. E essa é uma péssima notícia para nós. Porque nós só buscamos a Deus em adoração de verdade quando nós estamos em dificuldade. É ou não é verdade? Fala aleluia. Essa é uma realidade. Então, se nós somos chamados a honrar a Deus, nós precisamos ter uma vida de renúncia. Não as minhas vontades, não a adoração a mim mesmo, mas a adoração a Deus. De que forma? Nos submetendo à sua palavra. A igreja fraudulenta, não a igreja de Cristo, a fraudulenta, prega sempre o contrário. Um Deus que tem que satisfazer as suas vontades. Por que é que vocês acham que o David Leonardo está na Netflix? Porque é um evangelho de conquista, vitória, não tem renúncia. Venha para Jesus e seus problemas acabaram. Vai encher estádio. 120 mil pessoas, eu acho, no Maracanã, agora em novembro. Para quê? Para afagar o ego. Não tem o evangelho de fazer missões na África, mas em Orlando. Um monte de homem, entre aspas, de Deus, falando que foi chamado por Deus para fazer missão em Orlando. Ah, irmão, pelo amor de Deus, alguém fala alguma coisa aí. Orlando tem rio? Fazer missão em Orlando eu também quero. Vamos, Thiago. Vocês estão entendendo o que está se tornando evangelho? O que Deus quer de nós não é isso, irmãos. Mateus 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Irmão, eu acho essa passagem uma das melhores da Bíblia. Porque quando Pedro, tentando salvar Jesus da sua renúncia, Jesus renunciou à sua própria vida em favor de nós. Ele se entregou na cruz. Quando isso aconteceu, Pedro falou para ele: Senhor, mas o Senhor não precisa morrer. De modo nenhum isso vai te acontecer, presta atenção. De modo nenhum isso vai te acontecer. E ele fala o quê? Aparta-te de mim, Satanás. E o mesmo Jesus que falou para um apóstolo, um seguidor próximo dele,
chamando-o de Satanás. Foi o que beijou Judas no rosto e chamou de amigo. Irmão, presta atenção nisso, Tiago. É um ensinamento enorme para nós, essas passagens da Bíblia. Porque Jesus chamou de Satanás aquele que queria tirar Jesus do seu propósito. Enquanto chamou alguém de amigo que o estava mandando para a cruz. Então presta atenção, irmão. Amigo seu é aquele que te manda para a cruz. Quem quer tirar você do seu propósito é Satanás. Então esses pregadores do evangelho adocicado, eles estão cumprindo o papel do diabo na vida de quem está ouvindo. Porque eles estão dizendo sobre uma promessa na Bíblia que não existe. A promessa na Bíblia não é seus problemas acabaram. Você encontrou Jesus, seus problemas acabaram. Não! A promessa na Bíblia é: quer Jesus no comando da sua vida? Quer Ele sentado no trono do seu coração? Você precisa ir para a cruz. Quanto mais eu renuncio, mais é uma evidência de que Jesus comanda a minha vida. Versículo 23, sequência do texto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Irmãos, esses ministros do STF não terão como salvar a própria alma. Podem ser muito poderosos nesse mundo aqui. Diante de Deus, irmãos, vão virar um gatinho. E nós precisamos trazer isso, essa consciência para a nossa vida. Versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos. E então dará a cada um segundo as suas obras. Irmãos, o que esse texto nos diz? Em resumo, Deus não é bobo. Não adianta a gente fingir que nós adoramos a Deus, se o que nós adoramos é a nós mesmos. Ah, eu adoro a Deus. Que renúncia você faz por Deus? Qual é a renúncia que você faz em amor a Deus? Como que eu posso dizer que eu adoro a Deus, mas eu não consigo nem ter uma boa relação com a minha esposa? Como que eu posso dizer que eu adoro a Deus, mas eu não tenho 5 minutos para sentar no tapete da sala com meu filho para brincar? Como que eu posso dizer que eu adoro a Deus, se eu continuo enfiado em vício e não consigo dizer não? Porque eu quero satisfazer as minhas vontades. Como que eu posso dizer que eu adoro a Deus, se eu adoro uma fofoca? Deixa eu contar uma coisa para você, não adianta, irmão. Deus não é bobo. Ah, Temer, mas eu estou salvo. Será mesmo? Porque um sinal claro e evidente de quem foi salvo pelo sangue derramado é a manifestação de boas obras. Se as pessoas olham para você e não enxergam Jesus em você,
Alguma coisa está errada. Efésios 2:8. Estou encaminhando para o final. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Está claro que a salvação não é por obras, certo? Mas olha a sequência do texto. Presta atenção. Como diz um amigo meu, texto fora de contexto é pretexto. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Todo mundo que lê esse texto para no versículo 9. Não continua. Vou repetir. Presta atenção, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, aquele que é salvo é capacitado a viver uma vida com propósito, praticando as boas obras que Deus preparou, demonstrando a transformação que ocorreu a partir do Evangelho. Você só é salvo se você manifesta boas obras. E aí eu sei que esse vídeo vai estar na internet depois. Vai ter um monte de pregador da hipergraça dizendo que eu estou falando uma heresia aqui. Mas é o texto. Essa ideia de que você levantou a mão emocionado aqui um dia, aceitou Jesus como Salvador e está tudo resolvido, não é verdadeira. Porque para você ter aceito de verdade, é necessário que você seja transformado, que a sua mente passe por uma transformação, irmão. Esse benefício do Evangelho que a Bíblia traz, não é um benefício que para em nós. Se você aceitou Jesus, você tem uma missão. E aí fica um monte de gente querendo descobrir o propósito. Ah, eu não sei o meu propósito. Deixa eu falar uma coisa para você. É importante você refletir sobre o seu propósito. Deus não te criou à toa. E você pode sim ter um chamado específico. Muitos de nós do grupo aqui temos. E já sabemos. Muitos de nós temos clareza disso. Mas se você não tem clareza ainda de um chamado específico, existe um chamado geral para todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus. Qual é? A Bíblia chama de grande comissão. Mateus 28:18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Outras versões vão dizer dos séculos. Está entendendo, irmão? Você quer adorar a Deus? Você quer deixar de ser o Deus da sua vida? Você precisa se submeter a Deus. Pare de adorar a si mesmo. Pare de adorar pessoas. Pare de adorar coisas. Seja um adorador daquele que é o único digno de ser adorado. Jesus é o único digno de ser adorado. O maior sinal de que você adora a Deus é pela quantidade de renúncias que você faz em amor dele. Deu para entender? Fala amém. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Será que nós estamos preparados
para adorar a Deus de verdade? Será que nós conseguimos dizer não para essas nossas vontades e prazeres imediatos e adorar aquele que é digno de adoração? Será que nós conseguimos, conhecendo a verdade do Evangelho, cumprir o ID que Jesus mandou? Jesus morre na cruz, ressuscita, e antes de voltar aos céus, Ele deixa essa ordem para nós, que é o que está escrito em Mateus 28:18. Foram as últimas palavras de Jesus antes de voltar aos céus. Vocês concordam que deve ser algo muito importante? É como se alguém perguntasse: Jesus, quais são as suas últimas palavras antes de voltar para o céu? Ele falou: ide, pregai o Evangelho, batiza as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Proclama essa palavra que muda, que transforma, que modifica, que resgata. Será que nós estamos prontos para essa missão, irmãos? Será que nós podemos essa noite fazer um compromisso diante de Deus, de deixar as nossas vontades de lado, renunciarmos a nós mesmos e sermos um propagador dessa verdade que liberta? Você não precisa de um microfone, de um púlpito. Aliás, você não precisa de uma igreja, nós estamos numa praça. Eu vejo um monte de gente dentro da igreja, Dani, brigando que não tem oportunidade. Vai para o hospital, irmão. Vai para o asilo. Não é, Anderson? As pessoas reclamam do pastor que não tem oportunidade na igreja. Nós somos a igreja, irmão. Não tem mais sumo sacerdote. Nós podemos ocupar esse lugar. Mas a gente só vai ter autoridade para falar sobre Deus se a gente de fato obedecer a Deus. Senão vai ser só um hipócrita dizendo algo que não faz. Estão entendendo isso, irmãos? O Jonathan vai puxar um louvor com o Thiago aqui. E se você quiser fazer essa entrega que é simbólica, mas é importante diante de Deus, de se posicionar em obediência, renunciar a si mesmo, em amor de Cristo, vem aqui na frente que a gente quer orar com você. Alguém? Amém, irmão? Glória a Deus. Deixa eu só orar primeiro. Senhor Jesus, Pai amado, Pai. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por o Senhor ter enviado as pessoas que precisavam ouvir essa mensagem. Que o Senhor, através dessa palavra ministrada, faça com que todos esses seus ensinamentos entrem de fato no nosso coração. A começar por nós, Jesus. Que nós entendamos aquilo que nós mesmos estamos pregando. E que nós, cada vez mais, possamos nos aprofundar no seu Evangelho. Que a gente possa ser cada vez mais instrumento do Senhor nessa terra. Fazendo diferença em todo lugar que a gente vá. Que agora, durante esse louvor que nós vamos entoar em adoração a Ti, que esses homens que se levantaram consigam ter as ferramentas necessárias, a capacidade necessária para se posicionar em obediência e cada vez mais refletir a Sua face por onde quer que eles vão, meu Pai. É isso que eu te peço e já te agradecendo em nome de Jesus. Colocar laços no embaraço, mas ele não vai colocar pessoas de Jesus. Amém? Aleluias. O inimigo
arrebenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, estás comigo, o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, estéril faz mães de filhos. O Deus que derruba do alto, não temo, estou contigo. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trevem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus lhe dá escape e livramento. Bom, aquele outro.